241.214. Este foi o total de Onix hatch que a Chevrolet vendeu em 2019. Ele é mais líder do que nunca. Mas será que vale a pena comprá-lo depois de 2 incêndios na nova geração? Confira neste vídeo. O Onix mudou completamente. Ele ficou maior e mais conectado. Porém, sua estreia foi conturbada e a GM teve até que fazer um recall. É preciso esclarecer uma coisa. Esse aqui é o Onix hatch e os incêndios ocorreram no Onix Plus, que é o sedã. Mas isso faz diferença? Faz e não faz. Faz porque o Onix hatch foi lançado depois. Portanto, segundo a GM, o problema foi totalmente resolvido. E não faz porque os carros são exatamente iguais. Eles usam a mesma construção e a mesma motorização. Então, sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha. Primeiro vamos às diferenças. Em relação ao sedã, o Onix hatch só é diferente da coluna B para trás. Por quê? Um hatch não tem o terceiro volume, que é o que caracteriza o sedã. O hatch, na verdade, termina na coluna C. Outra coisa que caracteriza um hatch é que a tampa do porta-malas abre até o teto. Em alguns mercados, esses carros são chamados de 5 portas, ou de 3 se tiver só 2 lá na frente. Um detalhe desfavorável é que o porta-malas do Onix ficou menor nesta geração. Ele tem 275 litros, ou seja, é menor do que o do Up, por exemplo, aquele subcompacto da Volkswagen. Ele também não tem abertura interna, ou seja, não dá para abrir o porta-malas de dentro do carro. Mas a GM diz que a acomodação das malas melhorou e também tem forração aqui nas laterais. As rodas são de 16 polegadas, mas só na versão Premier. Em todas as outras versões, elas são de 15 polegadas. E o entre-eixo também aumentou. Aliás, belas rodas, hein? 5 raios, 4 furos, desenho bem esportivo. Quanto aos freios, eles são ventilados somente na dianteira, a disco, claro. Os traseiros são a tambor. Eu desci a Serra do Mar com esse carro e os freios se mostraram bem eficientes. Aqui debaixo do capô está a alma do Onix Turbo. Esse motor 1.0 3 cilindros turbinado deu nova vida ao carro, mas também foi daqui que surgiram os problemas de incêndio no Onix Sedan. Segundo a GM, os incêndios no sedã ocorreram devido a uma pré-ignição do motor. Isso foi provocado por condições muito especiais de umidade, de temperatura e de qualidade do combustível também. Mas esse problema foi corrigido para o lançamento do Onix hatch. O motor é flex, mas a potência é a mesma, tanto com gasolina quanto com etanol, 116 cavalos. O torque máximo é de 165 Nm. Agora vamos ver lá dentro como é o carro. Falar um pouco do carro aqui atrás. Eu disse lá fora que o entre-eixos tinha aumentado, mas isso é em relação ao Onix antigo. Foi de 2528 para 2551. Aqui dentro, o Onix hatch ele é menos espaçoso do que o Onix Sedan, porque o entre-eixos do hatch é 5 centímetros menor. Agora, eu estou bem acomodado para os joelhos e também para a cabeça. Um ponto digno de nota, que vale elogio para a GM, é a presença de airbags laterais e de cortina em todas as versões do novo Onix. O carro também tem aqui na traseira 2 entradas USB. Agora, não tem nem um porta-copos. Os bancos dianteiros são inteiriços, mas eles acomodam bem, não fica aquela distância desagradável entre a cabeça e o encosto. O painel é todo novo, destaque para a tela multimídia, ela é tátil de 7 polegadas e tem apenas um botão. O acabamento é meio pobre, tem muito plástico duro, tanto lá atrás quanto em toda a parte dianteira. É ok, tem essa parte colorida aqui que dá um visual legal, só aqui nessa parte da porta que tem um material soft. Vou dar uma ligadinha no carro para mostrar o quadro de instrumentos analógico e o computador de bordo. Ele tem muitas funções, entre elas dá para ver a média e a melhor marca de consumo em 3 faixas de quilometragem, com 50 km, com 100 km e com 500 km. A melhor marca foi de 20,5 km por litro nos últimos 50 km. Dá para ver também a média nos últimos 100 km, que foi 12,4, rodei muito na cidade, e 14,5 nos últimos 500 km. O computador de bordo não é muito intuitivo. Tem que apertar aqui o menu na alavanca, depois girar para cima e para baixo, esse botão aqui, para escolher as funções. A conectividade é a grande atração dessa versão. Ela tem até o Wi-Fi a bordo
ele funciona até 15 metros de distância do carro e conecta até 7 dispositivos ao mesmo tempo. Só que ele é pago, viu? Da mesma forma que o serviço OnStar, que você pode clicar aqui na tela ou aqui em cima no teto. O ar-condicionado é automático digital, só que ele faz parte de um pacote que custa R$3.000. Ele inclui, além do ar-condicionado, o acabamento premium dos bancos, esse acabamento caramelo aqui no painel, os sensores, o dianteiro, o traseiro e os laterais de aproximação, o alerta de ponto cego e também o Easy Park. Vamos ver como o carro anda. Primeira coisa, ligando aqui no botão. Um probleminha que é questão minha. Eu não gosto de chave que não tem onde colocar depois que dá a partida. Não é tão difícil girar a chave e deixar ali. Por quê? Eu posso deixar em qualquer lugar, posso deixar no bolso, mas eu posso sair de um estacionamento, por exemplo, e esquecer, levar a chave embora. E eu não gosto de dirigir com nada no bolso também. Mas enfim, isso daquelas modernidades que vários carros têm. Deixo a chave aqui em qualquer lugar. O cinto de segurança do lado do motorista tem ajuste de altura, do lado do passageiro não. Eu acho que é um problema. O volante tem ajuste de profundidade e de altura. Nossa, é meio... O volante não é pesado, mas a alavanca... Pronto, a alavanca é meio complicada. Vamos lá. Olha, essa tampa aqui do console central, às vezes ela incomoda um pouco, principalmente para quem é mais baixo. Às vezes quando você puxa o câmbio, bate o cotovelo. Olha, o volante multifuncional, ele é muito bom, tem aqui uma parte de baixo reta, a pegada é boa, mas alguma coisa me incomodou, e eu digo isso depois de dirigir muito tempo já com esse carro, na estrada inclusive, mais de 500 quilômetros. A costura aqui machuca meu dedo. Eu acho que tem que caprichar um pouquinho nisso aqui. A primeira impressão que tem no carro, dirigindo ele em trecho urbano, é muito boa. Ele responde bem, se sente muito mais agilidade com esse motor turbo do que com o outro que o Onix tinha. Mas uma coisa é rodar na cidade e outra é rodar na estrada. Então, para a cidade, eu estou gostando muito do carro. Ele é bem ágil, realmente. É um carro prático para a cidade. Estamos aqui pegando um trecho de estrada. Agora já vai ser mais interessante para ver como que o motor turbo responde aqui no novo Onix. A primeira coisa que eu quero fazer é medir de 40 a 100 por hora. Estou em 40, vou acelerar. Entrou rápido, respondeu rápido. 80, 90, cheguei a 100 agora. Podia ter chegado muito antes, mas como era curva, eu dei uma seguradinha. Eu vou fazer aqui uma prova de turbo lag. Eu estou a 60 por hora, 2.500 giros, acelero. Ele demora um pouco para responder. Não chega a ser drástico, mas tem sim um turbo lag. Se na cidade ele é um carro, assim, digamos, perfeito, na estrada é um carro até surpreendente, porque é um carro, um motor 1.0, é um compacto, né? E ele vai bem, viu? Dá para dirigir sem cansar muito tempo. Claro que não dá para andar a velocidades muito altas, mas, por exemplo, rodando a 120 por hora, é um carro tranquilo, um carro que vai muito bem. Sinto muita falta de uma borboleta, viu? Não dá para entender por que a GM não colocou aleta para troca de marcha nesse carro, porque faz falta às vezes. Você
precisa ter uma borboleta para ter uma direção mais adequada, porque você está sempre no giro certo e tal. Agora, o carro tem o câmbio aqui, um sistema de troca na alavanca, mas é um sistema muito ruim. É um botãozinho que você tem que ficar apertando para cima e para baixo. Segundo a GM, os clientes não reclamam disso. Só jornalista automotivo que reclama. Será? Apesar da falta de borboleta para troca de marchas, tem que dizer que o câmbio automático de 6 marchas é muito bom. Aliás, esse é um dos fatores de sucesso do Onix, porque muito tempo atrás, quando a concorrência insistia com aqueles câmbios automatizados de embreagem simples, horríveis, tipo Duologic da Fiat, iMotion da Volkswagen, EasyR da Renault, e na própria GM tinha, a GM foi à frente, colocou um câmbio automático num carro compacto e isso fez diferença. Junto com a conectividade, esse foi um fator de sucesso do Onix, que hoje é um carro imbatível em termos de venda. O carro ficou bom de curva também. Ele é mais largo, suspensão, a GM deu uma endurecida nessa suspensão. O volante também ficou mais firme no Onix Hatch. Ele tem uma dirigibilidade boa na estrada. Não é esportivo, não vamos confundir as coisas. Como já disse o meu amigo Carlos Cerejo, youtuber, não é porque o carro é turbo que ele é esportivo. E esse é um caso. É um turbo, mas não tem nada de esportivo. Olha aqui, mesmo dirigindo, dá para acessar facilmente a central multimídia pelo volante. O sistema não rouba a atenção do motorista, ele tá a tela multimídia está numa boa posição, na mesma altura do quadro de instrumentos, o que é importante num carro em questão de segurança. Outra coisa boa é o alerta de ponto cego. Então, olha aqui, ó, vou fazer um teste aqui, ó. Vamos ver. Ó, tá vendo? Acendeu. Mesma coisa que acontece pro lado esquerdo aqui. Isso é bom, porque você vive trocando de faixa, principalmente nas grandes cidades, né, para fazer uma ultrapassagem também. Tem coisas que você não consegue observar só pelo retrovisor. Isso é um ponto positivo. Mas é daquelas coisas que também estão dentro de pacote opcional. Olha só, uma das coisas que o novo Onix tem, nessa versão Premier, é o assistente de estacionamento. Então eu ligo aqui, um botãozinho no painel, e o carro começa a procurar uma vaga. Vamos lá. Tá dirigindo. Achou a vaga. Ele indica para passar e engatar a ré. Vamos ver. Engatar a ré. Engatei a ré. Soltei o volante. Olha só. Só vou controlando no acelerador e no freio. E o carro está estacionando sozinho. Agora põe o drive. Opa, pronto. Funcionou. Bom, né? Olha, gente, o Onix vai ser líder por um bom tempo ainda. Não é que ele seja a 8ª maravilha do mundo. Ele melhorou. Mas outros carros são tão bons quanto ele. Por exemplo, o Volkswagen Polo. A questão é, se o Onix é caro nessa nova versão, os outros rivais também são caros. Dá uma olhadinha nos preços aí dos rivais. O que dá uma vida tranquila para o Onix é que ele preencheu o espaço deixado por aqueles antigos hatches médios que a gente adorava e que não existem mais, como o Ford Focus, o Volkswagen Golf e o próprio Chevrolet Cruze, que existe, mas vende muito pouco, porque custa mais de 100 mil reais. Vale a pena comprar o novo Onix Turbo? Vale, mas as versões LT
LTZ e até a versão de entrada podem ter uma relação custo-benefício melhor do que essa versão Premier, que é topo de linha. Se você quiser conhecer todas as outras versões do novo Onix, leia na nossa matéria no Guia do Carro. Veja mais vídeos como este no canal do Portal Terra no YouTube. Faça sua inscrição no canal, deixe o like se você gostou e acompanhe a gente também no site guiadocarro.net. Vamos dar uma voltinha?